Fantástico. Vida longa ao coral da metrópole. Vida longa à orquestra. Que Deus vos abençoe e vos use mais e mais. Eu quero dar um rápido recado sobre aquilo que chamei de um chamado à perseverança. Coral da metrópole. Nesse início de história por 2 anos, e é tão bom quando nós perseveramos e vemos os frutos, resultados da nossa perseverança. Eu queria então dividir uma história com vocês nessa noite, que é um chamado a todos para a perseverança, não só para o coro, não só para a orquestra, mas para todos nós. E eu quero trazer rapidamente um pouco da história de um escritor da Bíblia que falou sobre perseverança. E o nome dele é Judas. Não o Judas que a gente logo pensa quando pensa em Judas na Bíblia, a gente já pensa no traidor de Jesus. Mas é o Judas, irmão do Senhor. Esse Judas, sim, era irmão de Jesus, e Jesus tinha irmãos e irmãs. Jesus, em um certo momento, quando ele estava entrando à sua cidade, ele começou a ensinar o povo na sinagoga, e todo mundo ficou admirado, falando: poxa vida, de onde vem a sabedoria deste homem? Nós conhecemos o seu pai é o carpinteiro. Nós sabemos quem é sua mãe, o nome da sua mãe é Maria. Não são os irmãos dele, Tiago, José, Simão e Judas? Disseram também o povo: não estão com eles, não estão conosco também todas as suas irmãs? Então é fato da Bíblia que Jesus tinha e teve irmãos e irmãs. Em um outro momento, isso que eu acabei de falar, está lá em Mateus capítulo 13, você pode ler, e que ninguém nunca te engane, pois essa é uma tradição equivocada, que Jesus não tinha outros membros da família, irmãos e irmãs. A Bíblia nos diz que tinha. Um outro momento, os irmãos de Jesus, lá em João capítulo 7, está escrito que chegaram para ele e falaram assim: por que você não mostra os seus milagres mais? Por que você não vai lá em Jerusalém? Está tendo uma festa lá dos tabernáculos. Vai lá e mostre que você sabe fazer esses milagres. E João termina esse trecho dizendo assim: os seus irmãos falaram isso para ele porque nem os seus irmãos criam nele. Os próprios irmãos da sua casa. Nós sabemos sobre isso, né? Sobre essa rivalidade que acontece na casa ainda. É uma história de amor e ódio, amor e raiva. O tempo inteiro muitas famílias vivem isso. Mais do que isso, após a ressurreição, estes irmãos que não criam nele, esses irmãos que não aceitavam que ele era o Senhor, um deles, nós sabemos que Jesus foi ao seu encontro. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que Jesus, após a ressurreição, apareceu a um outro irmão chamado Tiago. Então esse irmão teve certeza, então os seus irmãos acreditaram nele somente após a ressurreição. E é muito bonito que depois dessa ressurreição, depois desse aparecer para o seu irmão Tiago, pelo menos 2 desses irmãos, pelo menos 2 desses que eram, como eu disse, esses 4 homens e algumas irmãs, que nós não sabemos quantas irmãs eram, mas pelo menos 2 irmãos se engajaram à fé. E esses eram o Judas, que mencionei no início, e o Tiago, que Jesus apareceu para ele depois da ressurreição. Nós também acreditamos que esses irmãos, Tiago e Judas, eram casados. Da onde eu tiro isso? Paulo, quando ele estava se defendendo e dizendo que ele era um apóstolo de Jesus, que ele era um dos emissários do Senhor, ele disse assim: poxa, nós não temos direito também de levar esposa crente com a gente nas viagens, como fazem alguns apóstolos, como faz Pedro e como faz os irmãos do Senhor. Então é impressionante que a Bíblia nos dá muitas informações, às vezes que estão, parece que escondidas ali. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 9, você pode se divertir com essas informações.
E esse Judas escreve uma mensagem linda de perseverança para aqueles que seguiam a Cristo, para aqueles que estavam vivendo um momento de muita perseguição, um tempo de muita dificuldade, pois os primeiros cristãos não tinham tudo o que nós temos nas mãos, eles não tinham todas as cartas, eles não tinham todos os evangelhos, eles estavam sendo formados na história. E se mesmo nós que temos tudo nas mãos, não é fácil viver, não é fácil ser igreja, porque cada pessoa é diferente, cada um tem uma ideia, cada um tem uma forma de pensar, é sempre uma luta à unidade, colocar que todo mundo tem o mesmo coração, uma mesma mente, esse é o desafio que nós temos. Imagine naquela época da história, onde eles não tinham todo esse material, não carregavam a Bíblia embaixo do braço, não podiam ter acesso a todos os livros. E esse Judas escreve de uma maneira linda sobre a perseverança. É impressionante que o irmão dele, Tiago, na sua carta também escreveu sobre perseverança. Ele disse inclusive que perseverança só é perseverança quando ela é perseverante até o final. E quando a perseverança é perseverante até o final, seja lá de qual for a sua perseverança, quando ela tem uma ação completa até o fim, isso se transforma para a gente, ou para quem persevera, em maturidade e integridade. Então isso nos faz pensar que quando eu desisto de qualquer coisa no meio, parece que eu estou realmente me afastando da possibilidade de crescer em maturidade. Sabe aquilo? Começa, para, e eu não tenho dúvida que a vida do coro é um constante pensar, né? Continuo, fico, continuo, porque por causa da vida, por causa da distância, por causa do transporte público, na nossa vida de fé é assim também. Geralmente é luta para todo mundo, continua ou não, está difícil. Quando vem dificuldade, geralmente nós paramos tudo. E aí nós nos sentimos justificados, que dizemos, não, olha, no começo estava dando, mas agora ficou difícil, agora não dá mais. Nós somos experts em desistir. E Judas está escrevendo ao contrário, não, deixa a perseverança acontecer, e a voz dele ecoa nesses versos do capítulo 1, que é o único capítulo que tem esse livro, dos versos a partir do 17, quando ele diz, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos, lembre-se da voz que ecoa no nosso meio, que nos últimos tempos haverá zombadores, eles seguirão os seus próprios desejos ímpios. É gente que não leva a vida a sério, Judas está dizendo. Eles causam divisões, eles seguem a tendência da própria alma. Então, se aquele momento eles sentem um bem me quero, eu continuo, eu bem me quero, eu continuo. Se ele cansou, desistiu, já é mal me quero, não quero mais e desisto de tudo. Então, Judas está falando contra essas pessoas. Ele está dizendo, eles não têm uma relação com Deus que os faça progredir e perseverar para alcançar aquilo que todo mundo alcança depois de plantar, que é colher. A gente só pode colher depois de plantar. E ele alarga um pouco mais essa caminhada de perseverança. Ele diz o seguinte, então primeiro leve a sério, depois edifiquem-se. Vocês desenvolvam oração, fale com o Espírito Santo de Deus, desenvolva um relacionamento com este Espírito de Deus, que foi aquilo que Deus enviou lá no Pentecostes. Cresça nesse relacionamento, mantenham-se no amor, que o amor cresça nessa comunidade que persevera, que o amor cresça durante a espera da nossa eternidade. Judas não tem problema nenhum aqui em dizer, em acreditar que um dia nós estaremos juntos com o Senhor Jesus. E eu fico imaginando se esse irmão que não cria antes da ressurreição e que creu depois, o desejo que ele deve ter ficado no coração de reencontrar Jesus. Porque ele só creu depois que viu o ressurreto. Ele perdeu as chances, ele perdeu o momento, ele perdeu a oportunidade de ter crido e seguido Jesus quando Jesus estava operando na terra. Ele diz mais do que isso, ele diz que a perseverança deve também estar contida nela a compaixão daqueles que duvidam, compaixão daqueles que não entendem, compaixão que dá a mão, que diz assim, olha, tudo bem que você não está entendendo ainda o plano de Deus para a sua vida, mas vem, caminhe comigo. Compaixão que é vinda com temor e que me faz sair do meu lugar para ir atrás daqueles que estão às vezes caindo, sem saber por que cai.
que estão entrando em rotas de colisão e não sabem às vezes que estão nessas rotas de colisão, ou não se sente com força para sair dos choques da vida, e Judas fala: olha, vamos lá atrás deles, vamos com compaixão atrás deles, vamos anunciar boas notícias, vamos mostrar misericórdia, e não só isso, mas misericórdia com temor. Judas também é radical em algumas áreas. Ele diz o seguinte: pessoal, o negócio é o seguinte, nós sabemos que não devemos odiar a nada, devemos amar até os próprios inimigos, mas aquilo que for contaminado, mantenha a distância. Ele diz: odiando roupa contaminada, querendo dizer o quê? Não tenha medo de dizer: olha, isso não é bom para mim, eu não quero. Não tenha vergonha de dizer: olha, não faz parte isso da minha vida, daquilo que eu acredito, daquilo que acrescenta na minha alma, então me perdoe, mas eu não estou disposto a ficar nesse meio. E ele conclui a sua exortação dizendo: aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Aquele então que nos sustenta na perseverança, aquele que nos dá força, aquele que nos livra do mal. Isso aqui é um grande eco da oração de Jesus, né? Para que dê Jesus, quando nos ensinou a orar, dizendo: livra-nos das tentações, livra-nos do mal. Aquele que é poderoso e aquele que vai nos apresentá-lo com grande alegria ao único Deus e Senhor. E Judas conclui: tudo isso acontece mediante Jesus. Jesus que foi o canal da perseverança, Jesus que foi aquele que teve que perseverar dia após dia, teve que perseverar nos seus últimos momentos para enfrentar o sofrimento, a morte, a crucificação. Que eu acho que Judas quer nos dizer e o que nós podemos aprender com eles, meus irmãos. Primeiro, perseverar nem sempre é fácil, mas certamente é o melhor caminho rumo à maturidade. Se você quer crescer em maturidade e integridade, persevere. E você vai ter que sempre dizer não a um monte de vozes que vão estar ao seu redor dizendo: é verdade, você está muito cansado. Enquanto a voz do céu diz assim: continue, eu vou te dar forças. Segundo, eu acredito que ele está nos dizendo: olha, leve a vida com responsabilidade, aproveite os seus dias, não deixe a vida te levar, não tem que ser esse nosso canto, a vida está me levando daqui para lá. Não, assuma a responsabilidade, fale: Senhor, o que depender de mim, deixa eu escrever uma história de plantio e colheita, mesmo que durante o plantio eu chore, mas que venha a colheita. Fico muito feliz de estar hoje nesse aniversário do coro da Metrópole, porque na sexta-feira eu preguei para um coro que vão celebrar 20 anos, que é o Grupo Concerto. E é tão gostoso saber que Deus nos sustenta para continuar escrevendo histórias. Você que escreveu histórias na sua vida, você sabe como é gostoso olhar para trás e ver: caramba, eu escrevi essa história. E quão frustrante é quando nós paramos no meio. Portanto, viva a vida com responsabilidade, continue a escrever a história que Deus quer escrever através de você. Ela é única, ela é sua. Eu não posso escrever por você e nem você pode escrever a minha, mas você pode concluir a sua. Terceiro, cresçamos no relacionamento com o Espírito de Deus. Sim, gente, o Espírito de Deus está disponível para todos nós falarmos com Ele em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, dizendo: me ajude. Quando eu não sei o que decidir, quando eu não sei o que fazer, quando eu estou me sentindo fraco, Espírito de Deus, me ajude, me dê forças, me dê direção. Não me deixe simplesmente dizer: não quero mais, não aguento mais. Não, me dê-me forças, e o Espírito de Deus te fortalecerá para encarar os desafios da vida. Quarto, permaneçamos no amor de Deus. Permaneçamos na esperança viva da eternidade. Quando nós conhecemos a Deus e temos esse amor, até o caos da vida se transforma em palco.
para nós manifestarmos o amor de Deus. E a nossa esperança para a eternidade é que nos faz viver sem ter medo de morrer. Se você tem medo de morrer, olhe para dentro de si, porque alguma coisa está errada. Quem tem Deus no coração não tem medo de morrer. Quem tem Deus no coração sabe que o dia da morte vai ser o dia mais feliz da vida. Vai ser triste para quem ficar, porque vai chorar caso gostem de você, né? Se você é um daqueles problemáticos, como aquela planta, que eu tenho uma planta que tem um nome infeliz, né? Então, comigo ninguém pode. Essa planta toda pessoa problemática devia ter em casa. Se comigo ninguém, cuidado. Mas a gente não teme a morte. Morte é natural. Eu morro, me encontro com o Senhor, o dia mais feliz da minha vida. Então quando a gente teme a morte é porque a gente não sabe para onde a gente vai. A gente teme o desconhecido. De modo que quem tem Deus na vida olha para a morte e fala: morte, onde está a sua vitória? Olha para a morte e diz: esse dia vai ser o dia em que eu vou ver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós só temos esperança diante da eternidade. Medo zero, medo zero. Quinto, tenhamos sempre compaixão. Compaixão manifestada na vida, no olhar, no amor, no dar, no dividir, no preocupar-se com o outro, mas isso tudo em ação e não na teoria, porque a teoria é hipócrita. A teoria que diz: coitadinho, isso aí é máscara, isso aí é fuga. Nós temos que ter compaixão em ação pelo próximo e viver essa compaixão em ação. E por último, não se envergonhe de anunciar as boas notícias que você carrega no coração. Não tenha vergonha, não tenha medidas, não tenha justificativas. Não, acho melhor não falar para esse, para aquele. Falemos para todos, anunciemos a todos, pois as nossas boas notícias, elas têm o poder de dar vida em abundância para quem receber. Nós vamos ficar em pé nessa hora para orarmos, e nós vamos fazer uma oração de gratidão pelo coro da metrópole, pedindo que o Senhor sustente eles nessa perseverança, essa orquestra, mas também oraremos por nós, para que nós tenhamos perseverança, para que você escreva a história que Deus quer escrever através da tua vida. E eu queria que nesse momento você parasse para pensar um pouco: qual é a história que eu estou escrevendo? Ou qual história eu parei de escrever porque me faltou perseverança? E nós vamos pedir que Deus, que Ele possa nos ajudar nesse sentido. Não se preocupe, o coro está tomando o seu lugar na santa paz. Feche seus olhos nessa hora e vamos pedir que Deus nos dê aquilo que Ele tem para fazer no nosso coração. Senhor Jesus, nós queremos Te pedir nesta noite que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, a olhar para os nossos corações e ver a história que o Senhor quer escrever através de nós. História que às vezes é bloqueada pela falta de perseverança. História que às vezes é vencida pelo cansaço, pela agenda corrida, pelos dramas que enfrentamos, por aquilo que aconteceu e nós não esperávamos. Mas nós queremos pedir hoje, Senhor, seguindo aqui o conselho de Judas, pedir o socorro do Teu Espírito, e que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a dar sequência na história que o Senhor quer que cada um aqui escreva com a sua vida. Eu Te peço, Senhor, por aqueles que pararam no meio, por aqueles que estão pensando em parar, que ninguém pare em nada, Senhor, mas que tudo aquilo que é Tua vontade para cada um dos que aqui estão nesta noite, que possam ser todos revigorados pelo Teu poder, acrescidos de força do Teu amor, para que todos possamos plantar para colhermos, Senhor, e que essa perseverança com ação completa possa gerar sim em todos nós maturidade,
caráter, tenha uma ação completa, é o que eu te suplico, Senhor. Pai, então olha para cada coração e vem com a tua voz gentil e sopre nos corações agora qual área o Senhor quer derramar perseverança para continuar, ou derramar perseverança para resgatar, ou derramar perseverança para aquilo que foi abandonado e ir lá novamente ser trazido para a vida, para a realidade, para a ação. Coloca isso nos nossos corações, Espírito de Deus. E também, Senhor, nessa hora em especial, nós agradecemos pelo coral da Metrópole, porque eles perseveraram por 2 anos, aleluia. E que eles possam perseverar, Senhor, por muitos e muitos anos, que não haja fim essa manifestação de arte, de música, de proclamação que grita na cidade de São Paulo. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos nas suas necessidades. Que o Senhor guarde as suas emoções, guarde os seus corações e que eles cresçam também no relacionamento contigo, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, esses músicos da orquestra, que o Senhor guarde também os seus sonhos, que o Senhor guarde os seus desejos, que eles continuem, Senhor, fazendo aquilo que amam, a sua música, que o Senhor dê para eles o sustento tão necessário e que não falte para eles, Senhor, amor e adrenalina, para continuarem, Senhor, tocando corações e tocando seus instrumentos. Pai, eu oro também pelo Rubinho, Senhor, e peço que o Senhor guarde-o na sombra da sua mão, que o Senhor dê para ele ânimo renovado a cada novo amanhecer, que o Senhor o sustente, Senhor, na liderança deste trabalho, que o Senhor mantenha a sua graça que basta, o seu poder que nos aperfeiçoa na fraqueza, e que o Senhor surpreenda-o com o seu amor manifestado, e que perseverança seja a única linguagem deste teu filho, diante dos desafios, do dia bom e do dia mau, em nome de Jesus. E que nós, Senhor, todos juntos, como filhos e filhas do Deus vivo, possamos marcar essa cidade, escrevendo histórias, e que possamos perseverar até o fim, em nome de Cristo Jesus, nosso Deus e Senhor, que amamos e aplaudimos nessa hora. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.